dia, igreja. Saúdos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje vamos falar de algo importante, que é largar o velho para alcançarmos o novo. Deus está abrindo as portas de algo novo para cada um de nós. E o Senhor só nessa manhã já tem feito grandes coisas no nosso meio. Nessa manhã a presença de Deus já foi transformadora no nosso meio. Eu creio, como o pastor declarou, que muitos sairão curados, principalmente na alma, no dia de hoje aqui nesta casa. E eu sou grato por conhecer um Deus maravilhoso na minha vida. E quero trazer esse manto novo sobre a vida dos meus irmãos, numa palavra que está no livro de Reis, no capítulo 19, do verso 19 ao verso 21, que diz assim: Elias partiu daí ao encontro de Eliseu, filho de Safate, trabalhando com 12 juntas de boi. Ele próprio dirigia a última junta. Elias passou perto de Eliseu, jogou o manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me dizer adeus aos meus pais. Depois eu te seguirei, você. E Elias respondeu-lhe: Vá, mas volte logo. Quem está te impedindo de ir? E Eliseu afastou-se de Elias, pegou a junta de bois e ofereceu um sacrifício e aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne e distribuir a carne pelo seu pessoal e comer. Depois levantou-se e seguiu Elias e se colocou ao seu serviço. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, te agradecer por tudo que tens feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, te agradecer por fazer parte dessa grande família de Deus, te agradecer, Senhor Deus, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, te agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra viva e eficaz que vem nos renovar a cada dia, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, que a palavra de hoje possa trazer transformação no meu coração, no coração dos meus irmãos. Senhor Deus, nós possamos compreender a importância de nos pormos ao serviço do Senhor, ao serviço da Tua palavra, Senhor Deus. E como diz a palavra, como eu lanço, Deus, sobre a palavra de Deus, o manto do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, Pai. E eu oro, Senhor Deus, que essa palavra possa fazer prosperar a vida dos meus irmãos nos caminhos do Senhor, Pai. Abençoa-os, Deus, em todos os seus caminhos, Senhor Deus. Eu oro que os seus ouvidos espirituais estejam abertos e preparados para ouvir a palavra no dia de hoje, Senhor Deus. E aquilo que eu não conseguir transmitir, Pai, eu oro que Teu Espírito Santo possa completar por mim, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Esse texto é um texto muito simples, mas ele fala da nossa vocação divina, que todos nós temos um chamado divino. No caso, Eliseu é um chamado profético. Eliseu foi chamado para ser profeta no lugar de Elias. Elias, como todos sabem, um profeta do Velho Testamento que fez imensos milagres, mas Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, porque honrou a unção que estava sobre ele. Ele honrou seguir o seu mestre, honrou, e a primeira atitude dele foi se pôr ao serviço. Mas antes disso nós vamos ver algo importante. Então todos nós temos um chamado de Deus. O próprio nome de Eliseu tem um significado muito grande. O nome de Eliseu quer dizer Deus salva. Quantos aqui foram salvos pelo Senhor Jesus? Quantos podem dar um glória a Deus porque conheceram Jesus? Mas muitos aí fora não conheceram Jesus. E muitos carecem de conhecer Jesus. Por isso nós temos um chamado muito grande e importante sobre toda a igreja. O chamado de levarmos a palavra de Deus a outros. Para que outros possam conhecer e ter a mesma alegria que nós tivemos aqui de manhã. A alegria de estarem diante do Senhor, louvando, agradecendo pelas suas maravilhas, pela sua grandeza, pelo amor que Ele teve por cada um de nós na cruz do Calvário, em saber para onde cada um de nós caminhamos. Por todos aqui nós temos a certeza para onde nós estamos caminhando. Estamos caminhando com Cristo. Claro, estamos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus que é nos apresentada a cada domingo, a cada leitura que fazemos em casa nos nossos devocionais, a cada vez que dobramos os nossos joelhos para buscar o Senhor, que é importante, porque a vida de um crente não se resume à igreja, não se resume estarmos aqui em adoração e oração durante um culto de domingo, mas resume-se de segunda
até a próxima segunda, de semana a semana, dia após dia, até que o Senhor volte. Essa é a obrigação de um crente. Então todos nós temos um chamado de discipulado também. Assim como Eliseu se pôs ao serviço de Elias por ordem de Deus e o serviu com dignidade, nós temos um chamado para servir. E é um tempo novo. E eu quero fazer uma pergunta: será que estamos preparados para receber uma nova estação? Porque eu creio que no mundo espiritual nós estamos entrando numa nova estação, num novo tempo, um tempo de avançar e largar o velho para adquirirmos o novo de Deus. Se não conseguimos largar o velho, nunca vamos alcançar o novo de Deus. Queremos entrar no novo de Deus? É a pergunta que eu faço para a igreja. Vamos deixar passar esse tempo, esse período, essa estação, e vamos esperar mais um ano para que essa estação venha sobre as nossas vidas, para que possamos entrar no novo de Deus? Ou vamos tomar a decisão hoje de entrar no novo de Deus? Quero fazer umas 5 reflexões sobre essa passagem de Eliseu. A primeira é que Deus não chama gente desocupada. Deus chama gente de trabalho, chama gente com responsabilidade, chama gente que deseja fazer e andar com Deus. Muitos hoje em dia, e desculpem falar assim, se desculpam que não tem tempo para Deus, porque tem uma carga horária muito grande, porque tenho família, porque moro muito longe, porque tem sempre os porquês, os porquês, os porquês. Mas Deus não chama gente desocupada. Deus chama gente ocupada, gente de trabalho. A gente vê nessa passagem que Eliseu, ele estava trabalhando quando Elias passou e jogou o manto sobre ele. Eliseu não estava trabalhando, e mais que isso, ele estava passando a 12ª junta de bois. Provavelmente estava no seu final do dia, provavelmente estaria muito cansado. E provavelmente essa palavra mostra que Eliseu, acima de tudo, seria um homem de posses, porque eram 12 juntas de bois. E ele estava passando a última junta de bois. Então, Deus não chama gente desocupada, chama gente de trabalho, gente com responsabilidade, gente que quer fazer o reino avançar. Posso citar outros exemplos na palavra de Deus. Nós podemos lembrar do rei Davi, e quando foi chamado, quando foi ungido rei, ele se encontrava a cuidar de ovelhas, estava trabalhando. Quando Gideão foi chamado a expulsar a invasão dos midianitas sobre a terra de Israel, ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo no campo. Quando Deus chamou Moisés para guiar o povo até a terra prometida, durante 40 anos, que não foi fácil, Moisés estava cuidando de ovelhas, estava trabalhando. Então Deus não chama gente desocupada. Temos que ter isso em conta. Então, não é desculpa para eu não servir, não é desculpa para eu não avançar. Eu tenho uma carga de horário muito grande, eu tenho tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se nós não temos tempo para Deus, que é a primazia da nossa vida, de um crente, de alguém que crê em Cristo, o nosso primeiro tem que ser para Deus. Não pode ser o segundo nem o terceiro, tem que ser o primeiro. Posso lhes falar também de Pedro. Pedro se encontrava pescando quando Jesus o chamou. E nesse contexto eu quero vos ler a passagem de Lucas 5, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu todos 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Já tinham terminado um dia de pesca, um dia cansativo. Tiveram a pescar. Quem conhece a vida do mar, eu por acaso tive o prazer de morar junto de uma zona ribeirinha e vi a vida dos pescadores. É uma vida sofrida, é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Eles estavam lavando as redes. E vou continuar. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentou-se e ensinava no barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Faste ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O resto da história vocês conhecem. Pedro foi obediente ao Senhor, ele sobre a palavra de Deus ele lançou a rede, mas mais que isso, vocês olharem para essa palavra vão compreender que Pedro trabalhou a noite toda, não alcançou nada, não pescou nada, mas sobre a palavra de Deus ele conseguiu tudo. Mais à frente nós vamos ver que eles abandonaram os barcos e seguiram Jesus. O que tem de comparação com Eliseu e que me chama a atenção nessa passagem, Eliseu destruiu tudo que poderia fazer voltar para trás. Destruiu, queimou os bois, ofereceu em sacrifício os bois e fez o fogo com o seu arado, com a sua carroça, como quiserem chamar. O barquinho de Pedro não, ficou lá. O barquinho ficou lá, ele seguiu Jesus, mas o barquinho ficou lá. Mais à frente nós vamos ver no livro de João, quando Jesus retornou depois de ter ascendido aos céus, encontrou novamente seus discípulos a pescar. Então, os discípulos que andaram com Jesus, como é que eu posso vos dizer isso? Eliseu foi um pouco mais longe. Imagina Elias a olhar para Eliseu, né? Elias não pediu, nem disse que foi Deus que mandou ele sacrificar os bois e queimar o arado, queimar a carroça. O que Elias fez algo que nunca tinha feito, porque o movimento profético não é igual em todos os tempos, é diferente. Ele pegou e lançou um manto sobre ele. Isso tem um significado muito grande para os judeus. O manto está assumindo algo, está dizendo que, como se eu sou teu pai espiritual. E ele largou tudo e queimou toda a possibilidade de voltar atrás. Enquanto Pedro não, deixou o barquinho lá. A pergunta que eu faço, nós estamos dispostos a afundar esse nosso barquinho na nossa alma, afundar e deixar para trás o nosso velho para entrar no novo? Porque todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. E nós somos transformados dia após dia. Estamos caminhando todos os dias, como a gente vê pelo apóstolo Paulo, ele nos ensina que somos lavados pela palavra dia após dia, e a palavra vai nos renovando e vai nos fazendo mais firmes e mais fortes a cada dia. Por isso o importante de ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque o ouvir e ouvir da palavra de Deus vai aumentando a nossa fé e faz nos fazer crer no impossível de Deus, como Eliseu acreditou. Eliseu era um homem de grande fé e um homem de grande amor por Deus. Só um homem de grande fé e grande amor de Deus podia largar tudo, largar seus pais, largar o seu trabalho, largar tudo e se dedicar ao Deus, ao ministério do Senhor que ele tinha para ele. No caso, seria o ministério profético. Nós temos, cada um de nós, um chamado de Deus. Uns para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e por aí vai. Nós todos fomos chamados a fazer algo pelo reino. Mas imagina que eu, do outro dia, estava ouvindo com a minha esposa um testemunho de um pastor, e o pastor dizia assim, ele se entristeceu imenso porque a igreja estava vazia. Havia 3 pessoas na igreja. Era um casal e era um homem que entrou com uma corda na mão. E ele se entristeceu muito. Passado uns anos, ele... numa das pregações lembrou-se desse dia, porque a igreja naquele dia estava lotada, e falou a respeito desse assunto, e o casal se levantou e disse: o casal éramos nós, pastor, naquele dia nós íamos separar, entramos aí para ouvir a palavra de Deus e o Senhor nos convenceu a permanecer. Mais adiante, um homem ao fundo da igreja se levanta e diz: o homem com a corda era eu. Naquele dia eu ia me matar, mas eu ouvi a palavra do Senhor e mudei a minha vida. A palavra de Deus transforma, mas para isso ela precisa ser pregada, precisa ser anunciada, porque nós somos chamados primeiramente para anunciar a palavra de Deus. Eu não posso ficar feliz e contente num dia grande como hoje, a glória de Deus tremenda nesse lugar, e tanta gente aí fora carecendo de ouvir a palavra de Deus. Nós não temos coragem de abrir a nossa boca e falar. Todos nós temos um chamado sobre a nossa vida. Todos.
Não há ninguém nesta sala que não tenha sido chamado pelo Senhor. Todos um dia abriram a boca e disseram: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Todos que estão aqui passaram pelas águas. E os que não passaram, vão passar. Em nome de Jesus, eu creio. Então, nós vimos que há coisas que nos paralisam de alcançar e concretizar o propósito de Deus na vida. Conseguimos compreender que Deus não chama pessoas desocupadas, mas Ele chama pessoas compromissadas com o Rei. Coisas que nos paralisam como o medo, coisas que nos paralisam como a religião, e temos um novo de Deus à nossa frente. Temos que abrir mão do velho para recebermos o novo. Segundo ponto que eu separo dessa passagem de 1 de Reis 19, quem chama é o Senhor. Não somos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Não somos nós não somos merecedores de coisa alguma. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Na verdade, quando nós aceitamos, quando nós decidimos seguir, isso mostra o compromisso e o amor que nós temos por Deus. E vemos numa passagem em Reis que diz assim: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então foi uma ordem do Senhor a Elias, quando Elias passava um momento de crise, teve medo de Jezabel e se escondeu numa gruta, e ele viu o fogo, ele viu o terremoto, ele viu tantas coisas, mas ele ouviu uma voz suave, a palavra do Senhor, Deus falando com ele, pediu para ungir o profeta que iria continuar a obra de Elias. Ou seja, Deus levantou o profeta Eliseu para continuar o ministério de Elias. Deus chama pessoas, Deus escolhe pessoas, mas a resposta quem dá são as pessoas. Se nós queremos ou não. Temos medo de avançar ou não. O medo nos paralisa muitas vezes. O medo nos faz recuar. E a palavra de Deus diz que aquele que tem medo não conhece o perfeito amor. E eu vou parar para dar um pequeno testemunho, porque é importante, tem a ver com essa palavra, veio-me agora ao coração. Há uns anos atrás, eu pertencia a outra igreja. E fui magoado por um irmão. E saí da igreja. Hoje estou aqui na Arca e sou feliz aqui na Arca. Mas naquele tempo, hoje eu entendo que eu não conhecia o amor perfeito de Deus. Eu ouvia falar do amor de Deus e acreditava que conhecia o amor de Deus, mas eu não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de Deus nos manda a fazer um pouco mais, algo mais que só a graça permite a gente fazer. O verdadeiro amor de Deus diz que vantagem tenho eu de amar o pastor Pedro, que me ama muito, a Letícia, que me ama muito, a minha esposa, que me ama muito, e não amar aquele que me persegue? Que mérito tenho eu em mostrar o amor de Cristo para aquele que me ama? Nós temos que mostrar o amor de Cristo para aqueles que nos perseguem, para aqueles que caluniam, para aqueles que nos difamam, para aqueles que nos tratam mal, porque quando eles virem o nosso amor, eles vão compreender que realmente Cristo habita dentro de cada um de nós. Hoje eu posso dizer que eu conheço o amor de Cristo, mas naquela altura não conhecia. Ouvi o meu ego, o meu coração, a minha razão. A gente ouve muitas vezes a nossa razão, e muitas vezes a nossa razão não é a razão de Deus. Então tudo que nós fazemos temos que pôr em oração diante de Deus. Eu me arrependi, consertei-me e assumi quem eu sou em Cristo Jesus. Terceiro, Deus cuida de quem Ele chama. Quantos têm sentido o cuidado de Deus na sua vida?
Deus cuida. E o profeta Eliseu também. Essa passagem é interessante que Elias passa por ele, lança a capa sobre ele, e a capa, como vos disse um bocado, nenhum profeta tinha feito isso antes, foi algo que aconteceu pela primeira vez. O mover profético não é sempre igual, isso vai nos ensinar muitas coisas. Como o manto de Elias não seria provavelmente um manto de linho, porque o manto de linho é para mostrar, como é que vos dizer, grandeza ou importância da pessoa. E Elias não precisava mostrar a sua grandeza nem a sua importância, mas tinha que mostrar a sua humildade e mostrar que era um homem de Deus. E o manto de Elias provavelmente seria feito de lã ou uma pele de algum animal, exatamente como o de João Batista, né? O de João Batista era pele de camelo, acho eu, não me recordo, mas penso que sim. E a de Elias provavelmente seria de lã, porque as capas antigamente eram usadas para proteger do calor e do frio. Não era para mostrar o tanto quanto a pessoa tinha de Deus ou tanto quanto a pessoa era importante. Isso nos ensina que nós temos que ser humildes diante do Senhor Deus, porque é o Senhor Deus que dá e é para o Senhor Deus que retorna. Todas as coisas pertencem a Ele, não pertencem a nenhum de nós. Então nós temos que ser humildes e entender que o manto de linho pertence ao Senhor. A grandeza, a glória, a honra e o louvor, como declaramos nesse altar, é do Senhor, porque é Ele que faz sempre, nós não fazemos nada. Sem Ele nós não somos capazes de coisa alguma. Sem o Espírito Santo de Deus não acontece nada nas nossas vidas. Então é Ele que nós temos que dobrar a cada manhã. Deus cuida de cada um de nós. O manto é uma forma de cuidar de Deus. Hoje, quando eu estava ali, eu sentia que o manto do Senhor estava se estendendo sobre a igreja e estava abençoando a igreja. Eu senti a presença de Deus de uma maneira intensa, gente. Eu me alegrei muito, porque eu senti que Deus estava com o manto sobre nós neste lugar, nos guardando e nos protegendo. Havia um costume, um costume dos hebreus, dos judeus, quando eles passavam e jogavam o manto sobre uma criança, aquilo queria dizer que estavam adotando a criança, ou seja, tomando como filho, assumindo a paternidade. E nós temos um Pai Celestial que coloca um manto sobre cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. Tem uma passagem na Bíblia, em 2 Reis 2,12, que comprova. Eliseu gritou da seguinte maneira: meu pai, tu eras como carro de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. O manto de Eliseu ficou com Elias. Prova que, de uma maneira profética, Eliseu foi adotado como filho de Elias. Ou seja, foi chamado para continuar o ministério de Elias. E a honra que Eliseu prestou a servir e ao se dispor de Elias, fez-lhe fazer muito mais que Eliseu. Na Bíblia relatam 7 milagres de Elias e 14 de Eliseu, o dobro. Por quê? Por causa de honrar, por causa da honra. Precisamos honrar e reverenciar o Senhor a cada dia. Proteção contra os inimigos. Numa ocasião, quando a cidade estava cercada, Eliseu, queriam capturar Eliseu, né? E a gente conhece a história, que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, porque não acreditava, para que ele pudesse ver os carros de fogo e os cavalos do Senhor que estavam à volta, os guardando, para que ninguém tocasse neles. Ele supre as necessidades. Todos conhecem a passagem de Gilgal, da viúva, que houve carência de alimento, e Eliseu providenciou uma tigela com farinha e o azeite, e a tigela e o azeite durou até que a fome saísse daquela terra.
Deus fez um milagre de provisão. E na família da viúva não faltou nada enquanto houve fome naquela região, porque o Senhor providenciou todas as coisas. Deus cuida daqueles que têm o coração quebrantado e creem na sua palavra, que têm fé, que têm amor, que perseveram na sua palavra, que desejam andar com Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida. Há muitos exemplos na Bíblia que mostram sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Vamos falar de providência divina. Em Mateus 6:26 diz assim: olhem para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês mais valor que eles? Deus providencia todas as coisas. A questão é, nós acreditamos, temos esse amor de Deus e temos a nossa crença e acreditamos, temos fé? Amor incondicional. Em Romanos 8:38 diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do nosso Deus. O que nos separa de Deus somos nós mesmos. São as nossas atitudes, as nossas decisões. Queremos avançar ou não queremos avançar? Consolo e cuidado nas dificuldades. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se tem alguém aqui de espírito abatido hoje, o Senhor vai levantar. Eu creio em nome de Jesus. Dá orientação. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor do todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor, seja qual seja a adversidade, seja qual seja o problema, confia no Senhor a todo tempo. Para mim isso é o mais importante. Perdão e restauração. Diz em 1 de João: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não tem como. Nós temos, todos que são chamados pelo Senhor, são guardados e cuidados pelo Senhor. Quarto ponto. Eliseu eliminou toda a possibilidade de voltar atrás. Ele não fez como Pedro. Atenção, Pedro deixou lá o barquinho na margem do rio. Ele eliminou toda a possibilidade de voltar atrás. Há um versículo de Jesus que fala, e Jesus diz algo importante que está relacionado com essa passagem em 1 de Reis. Jesus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Então ninguém nesta sala que um dia recebeu unção, que um dia recebeu algo de Deus, pode lançar o arado e buscar o arado e voltar para trás. Ninguém pode voltar para trás, senão não é digno do reino do Senhor. Então todos que um dia receberam algo do Senhor, não volta atrás, meu irmão. Continua firme que o Senhor é justo e fiel em todas as coisas. Temos convicção de quem nos chamou? Estamos dispostos a renunciar em prol do chamado? Qual carroça precisamos queimar? Servir a Deus tem de nos trazer um coração disposto a renunciar, a fazer a sua vontade. Não tem como servir ao Senhor e não renunciarmos às coisas que nos prendem. Quando eu falei um bocado, eu testemunhei um bocado, e o que eu estou dizendo, a minha carroça era a falta de perdão. Eu renunciei a essa carroça. Eu não quero essa carroça. Essa carroça me impede de avançar. Eu não quero
estar aqui e ter lá em casa a minha carroça enceradinha, arrumadinha. Se alguma coisa correr mal, pegar nela e usar ela de novo. Precisamos renunciar, irmãos. E cada um tem um nível de renúncia. Nem todos somos iguais. Eu tenho que renunciar a umas coisas, outros têm que renunciar a outras, e cada um sabe no seu coração, e eu creio que o Espírito Santo vai colocar no coração de cada um aquilo que é preciso ser renunciado nessa manhã. Que precisa ser renunciado das nossas vidas para que nós possamos receber o novo de Deus. Deus está a preparar algo novo, mas as pessoas estão como que adormecidas, como que distraídas para aquilo que o Senhor está fazendo. O mover do Senhor tem sido tão grande. Eu não estou a falar da arca, eu estou a falar nas nações, em todo lado a gente vê o mover de Deus. Ao meio ao caos a gente consegue ver o mover de Deus, mas as pessoas estão tão distraídas que não conseguem ver o que Deus está fazendo, está preparando o novo, e muitos vão ficar no velho e não vão receber o novo porque estão distraídas. Então temos que tirar toda a distração. E a primeira renúncia que nós temos que fazer, essa é a mais importante de todas, e não tem como seguir para Cristo e largar as carroças, é renunciar ao pecado. Não podemos mais brincar com o pecado. Para Deus não existe pecado grande e pecado pequeno, tudo é pecado. Pecado nos afasta do Senhor. E muitos creem que, como é que eu vou dizer sem chocar muito meus irmãos, que a salvação está garantida porque eu levantei as mãos e disse sim para Jesus e passei pelas águas e declarei que Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas na verdade a Bíblia fala que depois da casa arrumada, e a gente sabe o que de Jesus está falando, quando a casa está arrumada e quando a gente sai um pouquinho do caminho e deixa a casa toda bagunçada, a gente volta atrás. E eles voltam a tomar posse daquilo que um dia foi deles. Então a gente tem que manter a nossa casa arrumada, não podemos dar portas de entrada. Os pecados são portas de entrada no mundo espiritual. E tu ficas abrindo portas, brincando com uma coisinha de que isso não tem importância. Todo mundo faz. No meu trabalho, quando eu repreendo alguém e digo, isso não é legal fazer isso aí, eles dizem para mim, todo mundo faz. Por que tu não fazes? Eu tenho que ser testemunho do meu Deus. Eu tenho que testemunhar dia após dia sobre o meu Deus vivo. Então temos que renunciar qualquer tipo de pecado, seja ele qual for. Tu podes classificar como grande, como pequeno, é pecado. Nos afasta do Senhor. O Espírito Santo de Deus não se mistura com o pecado. E a palavra de Deus diz que as nossas orações não são ouvidas. Isso por quê? Por causa da rebeldia e da desobediência. Não importa ser homem e mulher de oração, dobrar o joelho 10 horas por dia e viver na prática do pecado. Tem pecado, tem que renunciar. Não tem como. Podes orar muito. A oração vai te ajudar, vai te convencer, vai mostrar. Mas tem que ter algo no teu interior, um desejo de mudar, um desejo de dizer assim, não, queimei a minha carroça. Eu não aceito mais. Os bois eu entreguei no altar em sacrifício. Não tem, aquele homem velho, o Adão morreu. Eis que tudo se fez novo. Não tem como, irmãos. O tempo está próximo e não paramos de brincar de igreja, de assumirmos quem nós somos em Cristo Jesus. Renúncia ao pecado. Segundo, renúncia ao egoísmo. Nós somos egoístas muitas vezes. Em Mateus 16, 24 diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a minha cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? O negar, o que é o negar? É me expor aqui ao serviço da igreja, vocês se porem ao serviço da comunidade onde estão, dos seus vizinhos, onde vocês trabalham, se porem a serviço do Senhor. Deixarmos de olharmos o nosso eu, o nosso conforto e decidimos servir a Deus de uma vez por todas. Outro ponto importante, renunciar ao materialismo. Nós vivemos num mundo de consumismo.
Não é que ter posses ou ter finanças seja mal, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é colocar as nossas lutas, o nosso dia a dia, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu tenho conta para pagar, porque eu preciso aquilo, porque eu quero ter mais aquilo. Pôr as nossas finanças em primeiro lugar na frente do Senhor. E a gente tem que largar a mão disso. Nós somos povo de Deus. Nós sabemos que o nosso tesouro não está nessa terra. O nosso tesouro está em outro lugar. Nosso tesouro está em Cristo Jesus. E é na palavra de Deus que nós temos que meditar dia após dia e guardar o nosso tesouro. Não é ter um carro novo, ou conquistar uma casa nova. É importante a gente ter o nosso conforto, mas isso não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. O nosso primeiro lugar tem que ser Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma, entendimento. Primeiro. E depois o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como. Primeiro, amar a Deus. Renúncia ao conforto. Isso é difícil. Eu já tive que sair de casa de madrugada para ajudar discípulos. Custa um bocado, a chover e tudo mais. Frio, inverno. As raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. A renúncia vai exigir muitas vezes de nós sacrifícios. Vai exigir que sejamos perseguidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai exigir muito de nós. Largar a nossa zona de conforto, aquele lugar onde eu não quero ir. Pedro, olha lá um bocado, Pedro, imagina Pedro lá, e Jesus diz para Pedro assim, pastor, ele diz assim, olha, Pedro diz assim, estão lavando as redes, e Jesus diz assim para ele, ó, volta lá, lança as tuas redes. E ele pensa, cansado, trabalhei a noite toda, não pesquei nada. Mas ele foi lá, ele obedeceu. E sobre a palavra de Deus ele lançou a rede. E fez uma pesca como nunca. Porque foi obediente ao Senhor. Nada pode nos impedir de sair da nossa zona de conforto em prol do Senhor, da obra do Senhor. Em primeiro lugar está o Senhor. Renúncia ao nosso orgulho. Deus nos chama a ser humildes diante de Deus. Reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Reconhecer, como foi pregado há uns dias pela pastora no livro de João, sem o Senhor nada podemos fazer. E não podemos nada. Em Provérbios 16, 18 é uma palavra um bocado forte, mas tem que ler. O orgulho procede à destruição e a arrogância vem antes da queda. Temos que guardar o nosso coração, irmãos. Não podemos cair nesses enganos. Então, irmãos, quero recapitular. Importante para conseguir largar as carroças, não é busque a Deus em oração. Oração é importante. Alimentar-se da palavra de Deus diariamente é importante. Nós, graças a Deus, temos 3 devocionais diários, todos os dias, na nossa página do Telegram, e de identificar as áreas de pecado. Há uns tempos atrás eu disse aqui do púlpito que a oração mais poderosa, não há pastor no mundo que a faça. A oração mais poderosa é a tua boca se abrir e confessar os teus pecados diante do Senhor. Essa é a oração poderosa, de renúncia, de compromisso com Deus, de desejo de ser santo como Ele é santo, de dobrar os joelhos diante de Deus todos os dias e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Saber que a sua misericórdia, a cada manhã, ela se renova e nos dá oportunidade de nos renovarmos com Deus, nos arrependemos daquilo que fizemos de errado. Temos o Senhor, onde o Senhor Deus pôs os pés, nós possamos pôr os nossos pés e podemos declarar com ousadia, como faziam os homens de Deus antigamente, acreditando que Deus faz. Jesus nos chama a colocar os nossos pés aonde Ele colocou os dele.
E aonde a planta do nosso pé tocar, prosperará. Essa é a palavra de Deus. Temos que ter fé para andar na palavra de Deus. Praticar a humildade todos os dias. Esteja disposto a sacrificar o conforto da tua vida todos os dias e seja obediente à palavra de Deus. Porque o rebelde, a gente vê em várias partes da palavra de Deus, principalmente do povo de Israel, o rebelde morre no deserto, não alcança a terra prometida. Não está escrito lá porque é uma historinha, está escrito porque acontece. O que aconteceu ali, acontece agora. O que foi no passado, é no presente e é no futuro. Rebeldes não entram no reino do Senhor. Eu não quero. Eu estou lutando para isso e cada vez que eu subo desse púlpito, eu tenho esse compromisso de levar a igreja a ter esse compromisso, de lutar, porque naquele dia as portas estejam abertas e o Senhor possa dizer: servo bom, fiel, entra no meu descanso. Eu quero entrar no descanso do Senhor e quero que cada um que esteja nessa sala possa entrar também. Não quero que ninguém se perca no seu caminho por coisas tão bobas, tão insignificantes, por distrações, por disse-me-disse, por murmurações, por situações mal resolvidas. Muitos se afastam da unção que Deus deu por coisas tão importantes, tão pequenas. E Deus está derramando cada dia, até quer fazer um novo no meio do seu povo, mas o seu povo continua distraído, adormecido por esse mundo. Esse mundo nos adormece com tantas coisas. Nós nos distraímos tão fáceis. Temos que queimar as carroças. Quinto ponto para nós finalizarmos. Queime a carroça para o novo de Deus. Não podemos receber o novo de Deus se ainda temos dentro de nós o velho. O velho Adão ainda habita dentro de nós. Não temos como entrar no novo de Deus se não queremos largar o velho. Hoje eu quero convidar meus irmãos a largar o velho e entrar no novo. Eliminando qualquer possibilidade da vida velha. Elimina hoje. Põe diante do Senhor no dia de hoje aquilo que ainda é dificuldade para ti. Aquilo que ainda te leva a não receber aquilo que o Senhor tem de melhor para ti. Porque se a gente parar para pensar, Eliseu, ele poderia ficar no conforto da sua casa, sossegadinho lá, ele tinha finanças, ele tinha seus bois, ele tinha providência, ele tinha tudo. Mas ele decidiu largar tudo para seguir o Senhor. E o que ele recebeu em troca? Ele andou em tantos lugares, ele viu milagres, ele viu prodígios, ele viu a manifestação da glória de Deus, ele viu famílias a serem alimentadas, ele viu famílias a serem supridas, ele viu homens acreditando em Deus, se vergando diante de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu as carruagens de fogo. Será que não vale a pena, gente? Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, será que não vale a pena? O sacrifício para aquilo que o Senhor tem separado para mim e para ti? Quando ele queimou, ele deixou claro e passou a mensagem: eu não volto para trás. Eu não quero voltar mais para trás. Então hoje, irmãos, nós precisamos eliminar tudo aquilo que não nos deixa avançar. Ainda há um caminho para nós prosseguirmos como povo de Deus. Ainda o caminho não terminou, ainda temos uma jornada. Mas para concluirmos essa jornada, as carroças têm que ser queimadas. Eu quero te desafiar no dia de hoje a queimar a tua carroça. Aí no teu lugar, tu vai começando a te preparar para que Deus possa agir na tua vida. Deus tem uma missão, tem uma direção, mas nós temos que ter coragem de mudar. Imagina se Eliseu não assumisse aquilo que Deus tinha para ele.
A Bíblia nos ensina que em Cristo somos novas criaturas. E com a sua ajuda nós podemos ser transformados. Para isso, temos que estar dispostos a querer renovar a nossa mente a cada dia. A palavra de Deus diz em Romanos que nós temos que renovar, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preenche a mente com coisas de Deus. Preencha a mente com coisas do alto e não com coisas terrenas. Medite nas promessas de Deus. Medite a cada dia nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Busque direção e sabedoria na palavra de Deus. Busque apoio espiritual. Se tu tens alguma dificuldade, procura alguém de confiança e abre o teu coração, mostra a tua dificuldade para que tu possa ser ajudado. Não tenhas medo. A gente sabe que o medo nos paralisa. O medo um dia me paralisou. Eu já vos falei um bocado. O perfeito amor lança fora todo medo. Busque comunhão com os seus irmãos. Convido aos que nos assistem pela internet e aos que vão ver mais tarde, que procurem uma igreja local, que congreguem, que não fiquem sem a comunhão dos santos. É importante para o crescimento do corpo de Cristo. Porque aqui nós nos alinhamos com Deus, muitas vezes, como diz a palavra em Provérbios, como o ferro afia o ferro, assim afia o amigo seu amigo. Isso é crescimento. O afiar do ferro é crescimento em Deus. Deus nos põe à prova tantas vezes, nós somos reprovados na prova por causa dos nossos achismos, por causa do nosso ego, por causa da nossa arrogância, por causa de não querer vergar a palavra de Deus. Temos que vergar diante da palavra de Deus. Somos crentes ou não somos crentes? Acreditamos em Cristo ou não? Estabeleça uma rotina de oração e de leitura da palavra. É importante a leitura e a oração. Há tempos atrás eu vi 2 artigos que apareceram na internet e é verdade. Tanto a leitura da palavra como a oração ativa algo no nosso cérebro que melhora a nossa saúde em vários aspectos. Então a leitura da palavra, eu estava vendo nesse estudo, 1 dia não faz nada, 2, 3 já melhora alguma coisinha. Ao 4º dia a nossa saúde são ativadas no nosso cérebro e nós conseguimos ter mais qualidade de vida com a leitura da palavra. E a oração é a mesma coisa. A oração nos traz vida. A palavra de Deus, como ela diz, é verdade e a ciência está comprovando. A palavra de Deus é vida. E nesse estudo dizia que as pessoas que mais oram, elas conseguem prolongar mais 10 anos de vida que os outros que não oram. Interessante, né? Então é importante a gente estabelecer uma rotina de oração e leitura da palavra de Deus. Em Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais que mim não é digno de mim. Quem se recusa a tornar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apega à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim. Quem me recebe também recebe aquele que me enviou. O Senhor está te pedindo, não está te pedindo, pede algo que vai te custar um bocado. Para tudo é preciso sacrifício. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Deus exige sacrifício, sim. Temos uma passagem em Crônicas 21, que alguns devem recordar, que fala do rei Davi por causa do pecado que veio sobre Israel, porque eles fizeram, acho que se me recorda a palavra, um censo, e não confiaram no Senhor. E então foi
dado a escolher a Davi qual o castigo, se era um exército que iria, eu não me recordo bem, eu sei que a terceira é cair nas mãos do Senhor e ter 3 dias de praga, e Davi preferiu cair na mão do Senhor que cair nas mãos do inimigo, e veio a praga sobre Israel sobre 3 dias. E Davi dobrou o joelho, então viu o anjo do Senhor no cimo do monte, e se dirigiu então e quis comprar aquele local ao dono, agora não me recordo o nome do personagem, mas quando o rei Davi se aproximou, ele não quis, ele é o rei, eu vou dar o terreno para ele mesmo, fica. E Jesus disse, não quero aquilo que não custe a mim. Então está escrito assim, não oferecerás ao Senhor aquilo que não te custar. Davi quis comprar, e comprou por bom preço, preço justo, porque ele resolveu, entendeu a palavra de Deus, eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custar. E ali naquele lugar foi estabelecido algo que é importante, é o local onde estava o templo. Muito importante mesmo. O que tens oferecido ao Senhor? Se não te custar, pois em Cristo não há benefício algum em ser ou não ser circuncisado. O que importa é a fé que é expressa pelo amor. O amor procede, a fé vem antes da... E se você ama, você tem fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós só não avançamos para Cristo Jesus porque somos paralisados muitas vezes pelo medo. Nós não dizemos sim para o chamado de Deus muitas vezes por medo. Eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando de ninguém não. Há uns anos atrás eu disse, meu coração, e eu dizia não porque eu não sou capaz, não porque eu não consigo, não, tinha sempre um não. O medo estava me paralisando porque eu não conhecia o verdadeiro amor. O dia que os meus olhos se abriram para a palavra de Deus, aquilo que é realmente o primeiro amor, que nos ordena a não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Custa-nos muitas vezes, mas é a palavra de Deus. Perdão é a palavra de Deus. Por que eu vou ficar amargurado por alguém que... Não, eu perdoo e decido ser livre, decido fazer aquele que me ofendeu livre também. E hoje em dia, e muitas vezes sou tocado pelo Espírito Santo e oro por aqueles que me prejudicam. Oro sim, clamo a Deus por eles. Clamo pelo bem deles. O amor perfeito lança fora todo medo. E nós somos paralisados de avançar por causa do medo. Pergunto aos meus irmãos, o que está no teu coração? Medo ou amor? É medo ou amor? O que tens no coração? Dúvida ou fé? Tens dúvida do que pode fazer Deus? Eu tenho visto tanto de Deus nesse lugar e por onde eu tenho andado, eu tenho visto a mão de Deus. Se a gente não consegue, nas pequenas coisas, ver a mão de Deus, nunca vamos ver as grandes. Se os teus olhos não conseguem abrir para ver as coisas pequenas, tu nunca vais ver o grande. Quando teus olhos começam a abrir para o pequeno, tu vais ver o grande. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, mas as pessoas estão adormecidas por esse mundo. Você vai querer queimar a carroça e viver o melhor de Deus, o novo de Deus, ou vais ficar na tua zona de conforto? Em João 6,66 diz assim: naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir?
E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde é que nós vamos? Com quem tu caminhas? Não podemos vir à igreja no domingo e temos a nossa carroça encerada na nossa casa à espera que, se um dia correr mal, eu vou pegar nela e vou voltar ao mundo, da onde eu saí, da onde Cristo me tirou, da lama onde Cristo Senhor me tirou. Já existe um preço a pagar, mas também é uma recompensa. E o preço a pagar é muito pequeno em relação à recompensa que o Senhor tem para cada um. Não é nada. Naquele dia, como eu disse há um bocado, eu não vou querer. Eu quero ouvir o Senhor me dizer: entra, servo, entra no descanso do Senhor. Eu tenho 60 anos, eu sei que esse dia vai chegar. Eu deixei de... Há uns anos atrás eu tinha medo, pavor da morte. Agora não tenho medo da morte. Porque eu sei com quem eu caminho, sei para onde eu vou. E sei onde eu tenho que estar posicionado. Eu sei onde eu tenho que estar posicionado. Pergunta para vocês: Eliseu poderia guardar a carroça, sim ou não? Podia. O profeta não disse que queima a carroça. Mas ele decidiu: vou romper com o passado aqui. Hoje, acabou. Vida velha é carroça, queima. Vida velha é carroça, queima. Muitos querem servir ao Senhor, mas querem guardar a carroça. Queima. Queima a carroça. Carroça queimada significa hoje, nesse lugar, porta fechada com aquilo que nós éramos lá atrás. Querem queimar a carroça hoje? Eu já pus a minha diante do Senhor hoje de manhã. Eu sei aquilo que eu preciso mudar. E todos nós sabemos aquilo que nós precisamos mudar. Não tem ninguém aqui nesta sala que não possa dizer: eu estou tranquilo. Não, a gente sempre tem. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Queima a carroça. Não deixa o pecado te afastar daquilo que o Senhor tem preparado para ti. Eu sei que muita gente não quer queimar a carroça porque muitas vezes a carroça é prazerosa. Mas o que Deus tem é muito maior. Eu ia pedir para vocês ficarem de pé. Eliseu, ele entendeu que para sacrificar era preciso fogo. O que tu sacrificas no altar é preciso fogo. O fogo queima o velho, para a gente possa receber o novo de Deus. Então, se de alguma maneira essa palavra falou o teu coração, e tu reconheces que tu sem o Senhor nada és, e tu precisas sacrificar no altar aquilo que te mais custar, sacrifica no altar do Senhor. Deixa o fogo de Deus queimar. Deixa Deus fazer o novo. Não tenhas medo do novo. Quem tem o amor de Cristo não pode ter o novo de Deus. Temos que ter o amor de Cristo dentro de nós. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que trouxeste ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada um de nós, Senhor Deus, e nos mostrar aquilo que o Senhor tem derramado, Pai, aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, e muitas vezes nós temos negligenciados como teus filhos, Senhor Deus.
E hoje, como teus filhos, vamos aos teus pés, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Senhor Deus. Nos arrependemos, Deus, quando tu nos chamas, e chamas vezes sem fim. E nós fazemos como Pedro, Senhor Deus, voltamos à vida antiga, voltamos ao mundo antigo, Senhor Deus, e queremos voltar ao Egito, Senhor Deus. Então, Pai, é hora que possas ter misericórdia de cada um aqui presente, Senhor Deus, que teu Espírito Santo, Pai, os convençam do novo de Deus, aquilo que tens preparado e chamado cada um para fazer, Pai. Eu sei que há ministérios para serem levantados nesse lugar, e nós precisamos, Senhor Deus, que homens e mulheres se levantem na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, que o mesmo manto que foi lançado sobre Eliseu, Pai, possa vir sobre a vida de cada irmão meu, Senhor Deus, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo entendimento, renovação, Pai, pelo poder da Tua Palavra, Pai. Pois nós sabemos, Deus, que a Tua Palavra nos renova a cada manhã, Pai. Então vem renovar a minha mente, vem renovar a mente dos meus irmãos, vem nos transformar para que possamos receber, Pai, o novo de Deus, Pai. Nessa manhã, Pai, nesse altar, Pai, nós sacrificamos aquilo que mais nos custa, Senhor Deus, e cada um sabe. E Tu sabes aquilo que está no coração de cada irmão meu, o põe no altar do Senhor, Pai. E eu oro, Senhor Deus, que possa ser queimado com o fogo que vem do céu. Assim como Eliseu queimou a carroça, queimou o arado, Senhor Deus, e tomou uma decisão de não voltar atrás, Pai. Como a Tua Palavra diz, aquele que larga a mão e volta atrás não é digno, Senhor, do Teu reino. E nós queremos ser dignos do Teu reino. Somos chamados a fazer a Tua obra, Senhor Deus. Somos chamados a pôr os pés onde Tu puseste os pés, Senhor Deus. Somos chamados a declarar as boas novas do Senhor, Pai. Tão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, Senhor Deus. Então derrama, Pai, uma unção nova de capacitação, Pai, que ao abrir da boca dos meus irmãos a Tua Palavra flua, Senhor Deus, a Tua Palavra traga transformação, a Tua Palavra traga vida, Senhor, a Tua Palavra traga renovo e restauração de tantos que carecem e sofrem aí fora, Pai. O mundo carece da Tua glória, Senhor Deus, e nós como Teus filhos, Senhor Deus, nos levantamos nessa manhã e dizemos, eis-nos aqui, Pai. Nós dizemos, eis-nos aqui, envia-nos, Deus, a fazer a Tua obra, Pai. E que nós possamos ter coragem, Pai, de assumir o chamado que Tens colocado sobre cada um de nós, Pai. A Tua Palavra nos ensina, Pai, que sem fé é impossível agradar-Te a Ti, Senhor Deus. A Tua Palavra nos ensina que o Teu amor lança fora todo medo, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, que se há medo no coração dos meus irmãos, que Tu possas retirar, Senhor Deus, trazer a firmeza em Cristo Jesus, a confiança em Ti, saber quem eles são em Cristo Jesus, Pai. Que as mentes deles estejam cativas da Tua Palavra a cada manhã, Senhor Deus, e que eles possam reconhecer que sem Ti nada são, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que possas guardar cada um aqui presente, Pai, possas prosperá-los nos Teus caminhos diante da Tua Palavra, Senhor Deus. Eu oro que o Teu manto esteja estendido sobre a vida dos meus irmãos, Pai, trazendo um renovo, Pai, trazendo um novo de Deus sobre a vida de cada um, Pai. Eu oro que o sangue do Cordeiro venha nos limpar, venha nos purificar, venha nos redimir das nossas falhas, Senhor Deus, das nossas carroças, Pai, nessa manhã, Pai. Queima nas nossas vidas aquilo que não pertence a Ti, é o que eu oro no nome de Jesus, Pai. Eu coloco a vida de cada irmão meu nas Tuas mãos, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo possa convencer, Pai. Pois é a Tua Palavra, é Teu Espírito que os convence, Senhor Deus. Então os convence, Senhor Deus, da Tua vontade, Pai. Eu entrego cada um nas Tuas mãos, Pai. Eles vieram em paz, que em paz possam regressar às suas casas, Pai. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus a cada um presente nesse lugar e declaro, Senhor Deus, o novo de Deus sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu declaro um manto novo, Pai. Um manto, Deus, de ousadia e determinação na Tua Palavra, Pai. Não mais voltaremos atrás, Senhor Deus. Não há retrocesso no nosso meio, mas há um povo firme e valente que anda na Tua direção, Senhor. Sabemos, Deus, para onde andamos, sabemos, Deus, com quem caminhamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego o dia de hoje nas Tuas mãos e declaro a Tua bênção sobre cada um, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.